Boa tarde, eu sou Célia Caiubi, sou advogada colaborativa e membro correspondente da Comissão de Práticas Colaborativas do OAB de São Paulo e vice-presidente da mesma comissão da OAB do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite à doutora Mônica Andrade Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB de São Paulo, e também parabenizar pela iniciativa que permite esse compartilhamento de conhecimento nesses tempos de isolamento e coronavírus, né? E pandemia. A parte que me coube foi falar sobre a multidisciplinariedade das práticas colaborativas na perspectiva do advogado colaborativo. E eu acredito que nos vídeos anteriores já tenha sido feita uma conceituação sobre o que são as práticas colaborativas, mas pode acontecer de alguém estar vendo esse vídeo sem ter visto ainda os anteriores. Então, em breves palavras, as práticas colaborativas são um método extrajudicial de resolução de conflitos em que os advogados podem, ter nesse processo de resolução de conflitos o auxílio de uma equipe multidisciplinar e todos, partes, advogados e eventuais membros dessa equipe, que é formada em conjunto pelos advogados e partes, e de acordo com as necessidades específicas daquele caso, que está ali para ser resolvido por esse método, assinam um termo de não litigância, que é nada mais nada menos do que o compromisso de, durante a realização desse processo colaborativo, não se valer de nenhuma medida judicial, não ir ao judiciário quando surgirem impasses durante a construção do acordo por meio desse processo. E isso faz com que as pessoas que se comprometeram e participaram desse processo colaborativo fiquem impedidas de, num eventual caso desse processo não atingir o seu fim, que é a formação de um acordo, representarem aquelas partes, no caso dos advogados, ou participarem prestando alguma informação, na qualidade que seja, como auxiliar técnico ou testemunha, num processo judicial. Então, tanto os advogados quanto qualquer membro dessa equipe, que pode ser criada durante esse processo, não podem, se ele não atingir o seu fim, que é a formação de um acordo, falar nada sobre esse caso judicialmente. Então, isso permite um ambiente de muita transparência, segurança, e o que é o grande ponto, desse processo é a confiança que as partes têm nos seus advogados, todos têm entre si, e isso faz com que o próprio processo seja um ambiente seguro e que todo mundo ali realmente se empenhe em construir esse consenso, em construir esse acordo de forma conjunta. E isso que eu falei em breves palavras já define, já resume o porquê desse nome, colaborativo. É porque as partes trabalham em conjunto, elas trabalham ali de uma forma uma com a outra e não uma contra a outra, no sentido de comprar a briga e a versão do seu cliente, independente da realidade. Então, logicamente, cada um tem a sua visão, a sua narrativa sobre o problema, mas essa equipe, essa forma de trabalho, ela tem por natureza, por essência, olhar o contexto, olhar o todo, e não somente aquilo que o seu cliente especificamente traz como verdade. Logicamente, sabendo que a verdade, nesse caso, ela não é o fim, nem nós trabalhamos com o princípio da verdade real, não. A gente quer construir um acordo e a gente auxilia as partes tendo essas ferramentas e essa possibilidade de utilizar nesse processo outros profissionais com outra expertise para cuidar exatamente daqueles pontos que fogem à alçada jurídica, e ali a finalidade é construir um acordo, um consenso com base naquilo que aquelas partes, uma junto da outra e não uma querendo que a sua verdade prevaleça sobre a da outra, conseguem ceder e conseguem conviver. Talvez essa seja a palavra mais adequada. A construção desses acordos tem por finalidade
o cumprimento, o comprometimento das partes que estavam ali construindo esse acordo conjuntamente, consigam conviver com as suas próprias decisões e com tudo aquilo que envolve um conflito, né? Com as suas frustrações, com as suas verdades, com as suas perspectivas, com as suas versões daquilo, mas de uma forma em que a gente consiga encontrar um ponto comum e a partir daí definir como é que vai ser o futuro, né? E não como foi o passado tão somente. Dito isso, falar do advogado e do papel do advogado nesse contexto de multidisciplinariedade, para mim já é, assim, eu sou apaixonada por esse assunto, por práticas colaborativas e por essa visão de não tão obtusa, né? Não só sobre o conflito, sobre a vida, eu sou bem curiosa sobre formas de se resolver conflito, sobre comportamentos, sobre questões emocionais, mas logicamente como advogada, cabe a mim, num caso em que eu tô atuando, resolver a parte jurídica e nada impede que a gente identificando outras questões, e aí vem a mágica das práticas colaborativas, elas por si só já permitem que essa identificação de outras questões seja endereçada para o profissional adequado. Sejam essas questões financeiras a serem endereçadas por uma pessoa com essa expertise, a gente chama de neutro financeiro, questões relacionais ou emocionais para um terapeuta, para alguém que cuide da área da saúde mental, que não é o advogado, por mais que a gente tenha sensibilidade, como é o meu caso, na advocacia de família, de perceber que muitas das falas têm esse viés, não é culpa de ninguém, mas é como a pessoa se sente no momento em que alguma questão familiar, né, que é muito sensível, está sendo cuidada ou está ali fazendo parte do conflito. Então, poder endereçar essa questão para o profissional adequado, além de muito efetivo, é importante, porque o advogado não tem que se imiscuir em questões que não dizem respeito à sua área de atuação, e é libertador também, porque muitas vezes quando o advogado ultrapassa essa linha, que é muito tênue, ele acaba vivendo o problema do cliente e isso faz com que toda técnica, né, toda a visão profissional do conflito seja tomada também pela emoção, o que não é construtivo nesse contexto das práticas colaborativas, principalmente, em que os advogados têm que olhar para o conflito como um todo e não só de uma forma parcial, pelo lado do cliente ou da fala ou da mágoa do cliente dele. Isso não quer dizer que o advogado não vai defender os interesses do seu cliente, é lógico que vai, mas os interesses jurídicos, os interesses técnicos, os interesses legais de acordo com todo o aparato do direito. A gente tem, claro, a nossa ferramenta jurídica é essa, é a lei, é a jurisprudência, é a doutrina, é o entendimento, é como as partes, a autonomia privada, com certeza, principalmente em se tratando de direito disponível, patrimonial, mas a gente tem ali as nossas ferramentas e quando você coloca a emoção nessas ferramentas, você prejudica esse raciocínio técnico. Então, eu acredito que todos os advogados que atuam na área de família já vivenciaram algum caso específico em que essa linha tênue foi ultrapassada e que isso não foi produtivo para aquele caso, porque a gente acaba ouvindo questões e levando para o lado pessoal, o que não é produtivo para ninguém e nem é pessoal. Às vezes o advogado tem uma linguagem técnica que não é amistosa, né, que é muito fria, e isso não quer dizer nada, quer dizer que é uma forma dele se comunicar, uma forma dele escrever. E nesse ambiente colaborativo, a fala, o discurso, o tom, ele é muito mais recorrente, e o acordo, que é a parte escrita, ele é feito em conjunto. E aquilo que é dito e não é entendido tem a possibilidade de ser discutido, no bom sentido, e esclarecido. Não que você vai escrever e aquele acordo e aí só vai ter uma audiência para saber e aquela formalização toda do ambiente jurisdicional, que é ótimo, que é excelente, que é necessário para conflitos em que isso seja a opção mais adequada.
Mas hoje a gente está num momento em que a digitalização dos processos ela foi necessária, não só nos processos judiciais, mas nos processos de trabalho, nos processos de comunicação, nos processos de relacionamento. Então, não poder conviver com a nossa família faz com que a gente se utilize da tecnologia a nosso favor para permitir essa presença, né, ainda que não física, mas estar ali. Então, esse momento hoje, ele facilita, ele encaminha o judiciário, que é um ambiente muito tradicional, para essas novas formas, para esse novo meio de comunicação, de relacionamento e também de resolução de conflitos. Então, pessoalmente, eu sou apaixonada pelas práticas colaborativas e eu identifico nela todo esse mindset hoje de extrajudicialidade, não só de fora do tribunal, mas também do uso dessas ferramentas, também tecnológicas, a favor do trabalho, né, do advogado. Então, sair daquele formato que durante muito tempo foi o único e abrir novas possibilidades, para mim, né, pessoalmente, está na essência das práticas colaborativas e isso permite com que a gente vá construindo essa forma de resolver conflitos no Brasil, que é uma cultura específica, que a gente tem todo um mindset muito específico e muito aberto também a novas formas de tudo, né? Nós somos, sei lá, os primeiros a aderir, os que mais usam o WhatsApp, os que mais interagem no Facebook. Estamos ali na lista sempre dos tops nesse sentido, então nós somos adeptos a essas novidades, principalmente tecnológicas, e as práticas colaborativas são e representam um novo paradigma, uma novidade nesse sentido de incluir na resolução de conflitos, além do advogado, novos olhares e novas possibilidades, novos profissionais, o que só enriquece o trabalho e permite com que ele realmente seja feito de uma forma muito cuidadosa, muito personalizada e muito focada na experiência do cliente, que é uma outra coisa que a gente ouve muito, né, atualmente. É a questão do avanço da tecnologia, dessas ferramentas, de sair da caixa, de mindset, mas de novas possibilidades e de experiência mesmo. Então, permitir que a experiência vivenciada na resolução de um conflito tradicional, que era aquela de ir ao tribunal, seja tirada daquele ambiente que é muitas vezes hostil, não por mal, mas porque realmente as pessoas não se conhecem, não se sentem à vontade, chegam lá angustiadas, terceirizam a resolução do problema para o juiz, que também está ali, vai ter o primeiro contato com aquela questão e tem todo esse distanciamento, né, das partes e da realidade delas. Tirar dali é permitir uma nova experiência. Então é nesse contexto que vai a minha fala, não é falar melhor ou pior, ou comparar no sentido de somos melhores ou somos piores, mas permitimos um novo pensamento. Nós já incluímos isso na nossa atuação. E isso não quer dizer só em tirar do judiciário, mas incluir novos profissionais e principalmente a atuação do advogado, como ele vê o outro advogado, que não é mais como um adversário, principalmente nesta prática em que tem toda uma técnica, né, e uma capacitação que permite que seja formada uma rede de profissionais com os mesmos skills, no sentido de habilidades de trabalhar em conjunto e de olhar para o outro advogado com essa empatia de que ele está ali como advogado, ele merece todo o meu respeito técnico, jurídico, mas ele está ali cuidando dos interesses do cliente dele, o que é o papel dele. E o meu é cuidar dos interesses do meu cliente. Mas é uma nova forma de fazer isso. Então a gente não precisa fazer isso olhando como um adversário ou como alguém que está contra a gente. O fato de defender um interesse diferente do seu não impede com que sejam encontrados pontos comuns, o que é muito falado na mediação, como facilitação de diálogo, mas pontos comuns jurídicos. E esse é o papel desse advogado colaborativo. Eu posso ouvir a sua tese, você, advogado, pode ouvir a minha. Isso não quer dizer que a gente não consiga encontrar ali um meio termo e consiga abarcar os interesses que parecem, num primeiro momento, antagônicos, de uma forma que todos se sintam atendidos naquilo que é fundamental, naquilo que precisa de regulação
para aquele conflito poder sair daquele lugar e encontrar uma nova forma, né? Seja ela de convivência, no caso do direito de família, ou seja ela numa nova forma empresarial, estatutária, ou de resolver alguma questão pontual em outras áreas do direito, que também hoje estão sendo objeto de estudos para aplicação desse método colaborativo, que é muito mais do que um método, é exatamente a possibilidade de olhar para o conflito, para as partes, para a atuação profissional do advogado e de cada membro da equipe que se formar para a resolução daquele problema escolhido, né, para ser resolvido por esse método, de uma forma colaborativa, ou seja, vamos trabalhar junto. Não quer dizer em consenso total. Podemos discordar de muitas coisas, mas podemos fazer isso de uma forma muito mais eficiente para a resolução do caso do que postergar conflitos no tempo, seja por meio de recursos ou da falta de uma escuta ativa e de posições muito firmes. Se não for assim, para mim não serve. Vamos ouvir, vamos ver, vamos discutir teses, vamos incluir novas possibilidades, vamos delegar aquilo que não temos competência para resolver e vamos procurar novas soluções, vamos pensar junto. Porque hoje, inclusive, nas próprias empresas, a questão da hierarquia, né, vertical, já está tomando um novo formato. Então, assim, as opiniões diferentes, as grandes ideias, elas não necessariamente têm que sair de quem está no topo da hierarquia. E as práticas colaborativas já têm esse pensamento na sua essência. Todos têm um papel de fala, só que isso é organizado. Então, a gente tem ali uma rota, né, um roadmap de como aquele processo vai seguir, qual é o problema a ser resolvido. Durante o curso da resolução daquele problema podem surgir novos problemas e a gente pode contar com outras especialidades e não só o advogado, ele não tem esse encargo de resolver tudo. Os advogados não são mágicos nesse sentido, por mais que a gente tenha empatia, estude comportamento, ou até tenha uma formação a mais do que a jurídica, se estamos atuando como advogados, não somos mediadores, apesar de podermos nos valer das ferramentas da mediação. Mas se estamos atuando como advogados, nós não somos psicólogos, apesar de podermos ter uma formação nessa área. Então, identificando aquele problema que não é jurídico e que é o que nos cabe naquele momento, podemos endereçar esse problema para o profissional qualificado sem que nos recaia a responsabilidade, sem que esse papel seja confundido até pelo cliente. Então isso fica muito claro. E muitas vezes o próprio juiz tem essa dificuldade, mas aí a gente entra na questão do estudo técnico, da possibilidade de encaminhar para profissionais, para perícia. E isso tudo também é feito no escritório do advogado, no processo de práticas colaborativas, mas de uma forma muito colaborativa, que é em conjunto, com a participação de todos e sem o que para mim é a maior vantagem, o maior benefício desse processo, é sem aquele receio de que tudo que você disser será levado contra você no tribunal. Nada contra o tribunal, e o tribunal é assim mesmo, o juiz ele vê ali tecnicamente o que foi feito, o que foi colocado no papel, o que foi produzido de prova. Mas no processo colaborativo não, o que foi dito por você pode ter uma influência de outra área, você pode estar nesse momento psicologicamente fragilizado e não necessariamente trazer aquele problema emocional do início, sei lá, de um relacionamento, a minha área de família, então vou dar um exemplo sobre isso. Aquela coisa que foi feita no início, agora ela tem um valor enorme. E às vezes aquilo é trazido por mágoa ou por alguma questão, mas não que se queira dar uma repercussão jurídica àquele fato que foi trazido, que foi falado. E o advogado, quando tem contato com um fato colocado pelo cliente, a postura, óbvio, que se imagina, que se espera e que foi treinado, né, para o advogado fazer, é usar aquilo, é colocar aquilo, é dar uma roupagem jurídica àquele fato emocional ou aquele fato vivido ou aquela questão que foi trazida pelo cliente. Só que muitas vezes a repercussão disso não vai resolver, não vai ajudar em nada a solução daquele caso, muito pelo contrário, vai causar uma reação na outra parte que para se defender vai trazer outros fatos sem relevância jurídica, mas com muita questão emocional que dificulta que as partes saiam daquele lugar
ali daquela questão que foi trazida e consigam pensar no futuro e construir o acordo dali para frente. Então essas mágoas podem ser tratadas com o especialista, com o profissional adequado, e isso permite com que esse ambiente colaborativo olhe com cuidado para essas questões que são trazidas. Não impede que elas sejam trazidas, mas elas são tratadas e cuidadas de uma outra forma. É o que eu estava falando sobre a experiência. Então, a experiência do advogado num processo colaborativo é diferente, a experiência das partes também, a experiência de todos os profissionais incluídos nesse processo também, e isso é muito produtivo, isso é um aprendizado constante, mas ali o ambiente de lealdade, de confiança, de transparência, de boa fé é o que prevalece. Então isso faz com que esse processo avance de uma forma muito assertiva no sentido de comprometimento, porque são as partes que decidem e resolvem e cedem de acordo com os seus próprios limites, mas num contexto que a gente pega emprestado, né, do livre convencimento motivado, que é o do judiciário, e adapta esse conceito para o livre convencimento informado, porque o livre convencimento é das partes, mas elas têm todas as informações necessárias para decidirem que caminho tomar, sabendo quais serão as consequências de cada decisão. Então, assim, a gente abre possibilidades, mas quem decide são as partes, que vão conviver com as suas próprias escolhas. Então, é uma experiência diferente e era isso que eu queria enfatizar. É uma outra perspectiva sobre essa prática, né? Sobre as práticas colaborativas. E fica aqui o convite, eu não vou me alongar, já tô falando há 20 minutos, que é o tempo que me cabe, mas para todos os advogados, e a gente está na casa do advogado, que é a OAB, de conhecerem mais sobre essas possibilidades. A gente está num momento em que, pela Covid, né, os métodos judiciais tradicionais foram um pouco prejudicados, não sendo mais uma possibilidade direta, tiveram muitas suspensões de prazos, essa questão de o atendimento presencial, de várias questões, né, de audiências. Então os conflitos não pararam durante esse tempo, muito pelo contrário. O próprio Google noticiou um aumento enorme em buscas sobre divórcio online, divórcio grátis online, durante esse tempo de pandemia, que é óbvio, as pessoas estão convivendo muito juntas e os conflitos nascem daí, principalmente pelo relacionamento, pela mudança de rotina, pelo estresse, por todas as questões a mais que são colocadas e exigidas das partes nesses momentos. Então, pensar em novas formas de atuação, em novos métodos, em novas possibilidades e poder contar com um procedimento em que o tempo das partes é respeitado e o tempo dos advogados e dos profissionais também, é excelente, porque esse tempo que a gente fala tanto, né, o tempo emocional, ele pode demorar, o tempo do luto, vários tempos, mas o tempo de não poder esperar o judiciário voltar e ter que cuidar de um problema e de um conflito. Então você tem também essa possibilidade. E isso é uma maravilha, é mais uma forma e uma maneira e uma possibilidade para o advogado se valer dentre tantas outras, na gestão, né, dos conflitos que são levados pelos mais diversos clientes e áreas do direito para o seu escritório. Então, é uma postura colaborativa, logicamente, mas o procedimento colaborativo, ele tem essas especificidades e ele cria esse ambiente propício para que essas experiências novas sejam muito bem utilizadas e tenham um resultado muito consciente. E a consciência implica em responsabilidade e comprometimento. Então essa é a visão que eu tenho, é a experiência que eu vivencio dos casos colaborativos e como são construídos esses acordos dentro desse método. Logicamente, eu sou apaixonada pelas práticas e também por tecnologia e por muitas outras coisas, mas era isso que eu queria falar, sobre essa visão do advogado e essa nova experiência, podendo contar com tantas ferramentas, né, num processo colaborativo. Então, agradeço a todos que me ouviram até aqui e reitero esse convite para que conheçam a nossa comissão.
façam parte dela e participem dos grupos de estudos e pensem, né? E conheçam novos métodos de resolução de conflitos e, entre eles, as práticas colaborativas. Muito obrigada, boa tarde.